Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Na semana que passou, nós tivemos um grande desafio. Qual foi? Nos prepararmos para a celebração de Rosh Hashanah, concomitantemente com o estudo da porção semanal da Torá. Vocês devem se recordar para Shavayeler. Esta semana agora temos um desafio semelhante, mas dessa vez nós temos o dia mais santo do calendário judaico. A partir do pôr do sol de quarta-feira, dia 15, nós temos a celebração de Yom Kippur, mas também devemos, ao mesmo tempo, estudarmos a 53ª Parashiot da Torá, Parashá Azeno, até porque no seu interior existe sabedoria que pode nos auxiliar no processo de preparação para Yom Kippur. Uma das bases fundadoras do judaísmo é a crença na esperança. Nós nunca desistimos da esperança, não importa o quão sombria seja a situação do nosso povo, nós nunca nos entregamos ao desespero. Na verdade, o desespero é próprio da idolatria, de quem não reconhece o governo de Hashem no mundo. Isso os nossos sábios têm nos ensinado ao longo de milhares de anos, e nós, judeus, dizemos isso uns aos outros. Nós acreditamos nisso, de modo que um dos princípios do judaísmo é a crença na revelação messiânica, a crença na vinda do Mashiach. A esperança para nós brota eterna no coração humano. Mas, contraditoriamente a essa ideia, quando nós vamos estudar a Parashá Azeno, nós vamos encontrar uma perspectiva completamente diferente dessa ideia que eu chamaria de ideia fundadora do judaísmo. No último dia de vida de Moshe, ele nos dirige um poema evocativo, repleto de metáforas, repleto de alusões ao povo judeu. E nesse poema existe uma visão abrangente do passado, no qual Moshe reflete sobre tudo aquilo que nós tivemos de atravessar, e ao mesmo tempo uma visão marcante de futuro. Jamais podemos nos esquecer, Moshe é um profeta, o maior de todos. Ele subiu ao céu 3 vezes e voltou vivo. Se você tivesse a oportunidade de conversar com um profeta desse quilate, dessa magnitude, o que você perguntaria a ele, se você fosse judeu? Quando é que vai acabar o nosso sofrimento, Moshe? Quando o Mashiach vai se revelar, é o que nós queremos saber. A nossa geração quer, e todas as outras gerações queriam essa resposta, e também a geração do deserto, que esteve face a face com o Criador, também queria saber. E Moshe nos revela, a Torá nos revela o momento da revelação messiânica. Está escrito, segundo as palavras de Moshe Rabbeinu. Lembremos que o livro de Devarim é um livro que praticamente é todo escrito por Moshe Rabbeinu. Quando o poder de nossos inimigos se espalhar de forma incontrolável e ninguém puder resistir a esse ataque, esse é o momento de revelação do Mashiach. É assustador. É assustador compreender que vamos ter de atravessar o momento mais difícil da história do judaísmo. Os nossos inimigos vão estar mais fortes do que nunca, do que os filisteus, do que os amalequitas, do que os nazistas. Quando nós não pudermos mais resistir, vai ser nesse momento, na última hora, que o Mashiach vai se revelar. O que isso significa? Nós precisamos da Torá oral, nós precisamos do Talmud para poder entender, né? Que tipo de resposta é essa que Moshe Rabbeinu fornece ao nosso povo? É evidente que o nosso profeta maior está fazendo uma referência à era messiânica. Moshe está profetizando quando o Mashiach virá. E quando será isso? Quando o povo judeu abandonar toda a esperança de redenção. Isso é impossível, né? Desde a primeira vez que eu li essa parashá, muitos anos atrás, e disse isso é impossível. Por que é impossível? Porque nós nunca tivemos tantas escolas religiosas, nós nunca tivemos na história do judaísmo tantos judeus tementes a Hashem, judeus Haredi, nós nunca tivemos tantas pessoas comprometidas com o estudo da Torá, firmes na sua emuná. Mas Moshe está nos dizendo que quando o desespero tomar conta dos nossos corações, será quando o Mashiach se revelará. Mas eu acabei de dizer que o desespero é um sentimento próprio dos idólatras, daqueles que não reconhecem que todas as coisas que têm um lugar no mundo são obra do Criador do Universo. Nós precisamos recorrer aos comentaristas da Torá.
Sem os sábios do povo judeu é impossível interpretar as palavras de Moshe. Que espécie de desesperança é essa? Que espécie de desespero é esse? Os comentaristas da Torá também mostram uma certa perplexidade ao reconhecer que o desespero, a desesperança é um pré-requisito para a redenção. Eles já consideravam isso centenas, milhares de anos atrás, e nós que pertencemos a esta geração, e no meu caso que vivo aqui em Jerusalém, que vivo todos os dias da minha vida nutrido pela Torá, me pergunto que espécie de desesperança é essa. Ora, o anseio pela chegada do Mashiach é um dos princípios fundadores do judaísmo. Está lá nos 13 princípios do judaísmo escritos pelo Rambam e que estão contidos em qualquer sidur de qualquer judeu do mundo. Por quê? O Talmud afirma que esse anseio será esquecido. É possível que depois de nós termos enfrentado amalequitas, de termos enfrentado os egípcios, os amalequitas, de termos enfrentado os filisteus, os nazistas, de termos enfrentado tudo que o mundo despejou sobre nós, que em algum momento o nosso povo vai perder o anseio pela revelação messiânica, se essa é a única forma, como Moshe nos diz, se essa é a única forma da redenção final chegar. Como é possível isso? Como nós devemos compreender isso? E os comentaristas da Torá nos esclarecem que o anseio pela redenção final seguirá forte e vital no seio do povo judeu. Nós jamais vamos perder isso. Portanto, se trata de um tipo de desesperança diferente dessa que nós mencionávamos no início, aquela que nos toma o coração, um lugar no coração quando tudo parece sombrio. Essa forma de desesperança, ela nasce, quando nós reconhecemos a futilidade, e a nossa autossuficiência para lidar com os problemas do mundo. Nossa esperança, fundada na ideia de que nós temos o controle dos acontecimentos, de que nós podemos lidar com tudo que for despejado sobre o nosso povo. Um exemplo disso, diante de uma crise de antissemitismo, nós utilizamos a força política e diplomática de Israel, nós utilizamos a pressão que fazemos sobre os meios de comunicação e apelamos à imprensa, nós usamos a força do nosso exército, nós usamos a força dos recursos econômicos que o nosso povo tem, nós mobilizamos as nossas forças militares. A desesperança surgirá quando nós percebermos que isso tudo é inútil, que a nossa ideia de autossuficiência não servirá para nos redimir, Que essa ideia de que nós podemos lidar com todos os problemas por conta própria é uma ideia falsa. E quando nós considerarmos todas as outras vias e percebermos que só existe uma forma de trazer uma Mashiach ao mundo, quando nós nos voltarmos para Hashem e implorarmos pela salvação, voltemos para Kadosh Baruch Hu com absoluta confiança, com absoluta fé, porque Ele é a única fonte de salvação. Quando nós entendemos isso, aí sim, nós seremos merecedores da redenção. Me permitam uma breve história que vai ilustrar e que vai tornar claro tudo o que eu disse a vocês até agora. Um grande sábio do nosso povo estava mergulhado no seu quarto, nos seus livros, estudando o Torá, até que uma mulher irrompeu, e interrompeu seus estudos e disse a ele, disse ao nosso sábio, você precisa me ajudar, meu marido está muito doente, e eu não sei mais a quem recorrer. A mulher estava completamente transtornada diante do mal que se abatia sobre o seu marido. E com lágrimas nos olhos ela implorava a ajuda do sábio. E o sábio disse, volte amanhã, que eu vou tentar ajudar você. E a mulher disse, eu não sei se meu marido vai estar vivo amanhã, eu preciso que você me auxilie agora. E o sábio fechou os olhos por alguns minutos e se concentrou, e quando ele voltou, ele disse à mulher, eu lamento muito, não há nada que eu possa fazer. Essa mulher
desesperada, gritou aos céus: me salve, Hashem, salve o meu marido. Ela clamou com fé completa do fundo do seu coração. Essa mulher, tomada de desesperança, percebendo que ela não podia contar nem mesmo com um sábio extraordinário do povo judeu, que ela só poderia recorrer a Hashem nesse momento de desespero, o sábio disse a ela: pode voltar para casa, porque as suas orações serão atendidas, porque o Senhor ouviu o seu clamor. E é desse tipo de desesperança que Moshe está falando. Não é que o nosso povo perderá o anseio pela vinda do Mashiach, mas quando tudo se abater e os inimigos de Israel se reunirem contra nós, e nós percebemos que o Kippat Barzel, apesar de toda a sua capacidade operacional, não é possível nos defender nos céus contra milhares de lançamentos de foguetes contra as nossas cidades, que o nosso exército não pode enfrentar sozinho todos os nossos inimigos. Aí nós vamos recorrer à ajuda dos céus nesse momento. Nosso povo, aí sim, vai fazer techuvá completa. Aí ele vai fazer aquilo que eu disse há pouco. Nós vamos nos voltar com absoluta confiança e fé plena de que o Criador é o único que pode nos trazer redenção. E aí sim, nós seremos merecedores da redenção. A desesperança se abateu sobre aquela mulher e ela vai se abater também sobre o nosso povo. Em nossas vidas, muitas vezes, enquanto nós buscamos as realizações financeiras e profissionais e frequentemente acreditamos, pensamos que a chave para o sucesso está em nós, nas nossas ações, a verdade é que não está. Porque a Hashem é que controla o mundo. Nós devemos fazer o melhor. Devemos envidar todos os esforços para alcançar objetivos importantes na nossa vida, mas sempre ter em mente que esse mundo em que nós vivemos tem governo. Esse governo é o governo de Akadosh Baruch Hu. Moshe está ensinando isso. Nós vamos passar por momentos muito difíceis, meus amigos. E todos aqueles que se converteram sem ter fé verdadeira no Criador vão se retirar de Israel, porque o Talmud nos ensina isso, e vão permanecer lutando pela vinda do Mashiach, aqueles com fé completa, aqueles judeus de fato tementes a Hashem. É aí que nós vamos ver quem está ao lado do Senhor dos Exércitos. E quem se aproximou do povo judeu apenas para obter algum tipo de vantagem. É nesse momento, no momento em que a desesperança tomar lugar nos nossos corações e nós percebemos que só podemos recorrer ao Criador, é nesse momento que a redenção virá. É nesse momento, na última hora, como aconteceu no Egito, quando nós já tínhamos alcançado 49 níveis de impureza e o nosso povo estava prestes a se dissolver, a se diluir, né, no interior do Egito. Aí a redenção veio completa e o nosso povo teve o êxodo, assim como aconteceu no passado. Como eu disse antes, Moshe, no seu poema evocativo, nos oferece uma visão abrangente do passado. Ele também nos exorta a um futuro marcante. É esse futuro. É o futuro do nosso povo, ao lado do Mashiach, iniciando a era messiânica no mundo, meus amigos. Bye.